Olha essa máquina! Já imaginou pilotar essa belezinha por aí? Além de estilosa, ela pode te render uma boa grana. Hoje vou te mostrar como farmar e craftar o Mechano Hog do jeito mais eficiente possível. Bora garantir a sua? Olá, bem-vindo ao canal A Toca da Cotoca. Eu sou a Selma e neste vídeo vamos falar sobre o Mechano Hog, uma montaria exclusiva da Horda, criada por engenheiros e vendida na Auction House. Qualquer jogador pode usá-la sem precisar da profissão. Vou te mostrar todo o processo, desde a coleta dos materiais até a construção final. E para facilitar o farm, estou usando os add-ons Carbonite e Gathermate. Com o Carbonite, abra o mapa, clique com o botão direito, vá em Show e marque Show Mining Locations. Agora, no minimapa, abra o menu de busca e selecione Find Minerals. Assim, os veins de minério piscarão quando você estiver por perto, deixando o farm muito mais prático. Agora que tudo está configurado, vamos começar. Antes de começar, certifique-se de atender aos seguintes requisitos: ter Engineering no nível 450. Ter reputação Exalted com a Horde Expedition. Ter personagens com Mining, Alchemy, Skinning e Leatherworking é altamente recomendável para a obtenção dos materiais necessários. Não se esqueça de liberar bastante espaço nas suas bags antes de começar. Você vai coletar muitos materiais diferentes e precisará de pelo menos 3 ou 4 bags vazias para um farm eficiente sem precisar voltar constantemente à cidade. Agora, com seu personagem Engineer, vá até a base Warsong Hold, em Boran Tundra. Procure o NPC Gara Skullcrush e compre o Schematic, Mechano Hog. Para craftar essa belezinha, você vai precisar de 12 Titan Steel Bar, 40 Handful of Cobalt Bolts, 2 Arctic Fur, 8 Goblin Machine Piston, um Salvaged Iron Golem Parts, um Elementium Plate Exhaust Pipe e aproximadamente 12k de ouro. Vamos começar pelos Titan Steel Bars. Para isso, precisamos farmar 72 Titanium Ore, que viram 36 Titanium Bars. Cada Titan Steel Bar precisa de 3 Titanium Bar, um Eternal Fire, um Eternal Earth, um Eternal Shadow. Os melhores lugares para farmar Titanium Ore são The Storm Peaks e Winter Grasp, onde há uma maior concentração de Titanium Veins. No entanto, também é possível obtê-lo raramente ao minerar Saronite Veins. Dica importante: se você tiver acesso à profissão Alchemy, pode transmutar Saronite Bar para Titanium Bar. Portanto, não ignore a Saronite Ore durante seu farm. Cada 8 Saronite Bar podem ser transmutados em um Titanium Bar, usando a transmutação Transmute Titanium. Esta é uma alternativa valiosa caso você esteja com dificuldades para encontrar Titanium Ore suficiente. Após minerar as veins, use Mining para fundir Titanium Ore em Titanium Bars e ou Saronite Ore em Saronite Bars. Transmute Saronite Bars em Titanium Bars usando Alchemy. Use Mining para forjar Titan Steel Bars utilizando Titanium Bars e os Eternals coletados. Agora vamos aos Eternals em detalhes. Eternal Fire. Precisamos de 12 unidades ou 120 Crystallized Fire. Vá até Winter Grasp na área vermelha ao sudeste. Aqui, os elementais de fogo como Flame Revenants e Fire Elementals dropam Crystallized Fire com alta frequência. Eternal Earth. Precisamos de 12 unidades ou 120 Crystallized Earth. Há 2 métodos eficientes. Minere Saronite Veins em Storm Peaks ou Winter Grasp. Cada vein tem cerca de 25% de chance de dropar Crystallized Earth. Segundo derrote os elementais Earth em Winter Grasp,
na área ao norte próxima ao forte. Os Stone Revenants e Earth Elementals têm uma alta taxa de drop de Crystallized Earth. Eternal Shadow. Precisamos de 12 unidades, o que equivale a 120 Crystallized Shadow. Você pode obtê-los das seguintes formas: minerando Saronite Veins, que possuem cerca de 25% de chance de dropar Crystallized Shadow. Derrotando Elementais Shadow na Frostmourne Cavern, em Dragonblight. Farmando em Winter Grasp, na área roxa a oeste, eliminando os mobs da região. Dica: a cada 10 Crystallized Shadow, você pode transformá-los em um Eternal Shadow. Assim, após coletar 120 Crystallized, converta-os em 12 Eternal Shadow. Os Eternals também podem ser obtidos com o NPC Frozo the Renowned em Dalaran, trocando Frozen Orbs por eles. Agora precisamos de 45 Cobalt Ore para criar 40 Handful of Cobalt Bolts. Os melhores locais para farmar são Zuldrak e Dragonblight, onde há uma grande concentração de Cobalt Veins. Siga a rota no mapa para otimizar seu farm. Alternativamente, você pode encontrar Cobalt Ore em Howling Fjord, Borean Tundra e Grizzly Hills. Após minerar, use Smelting para fundir o minério em barras de cobalto. Em seguida, utilize Engineering para criar Handful of Cobalt Bolts. Para conseguir Arctic Fur, você tem duas opções. Opção 1. Comprar na Auction House. Geralmente custa entre 116 a 248 ouro cada, dependendo do servidor. Opção 2. Farmar e trocar. Se você tiver Skinning e Leatherworking, vá até Sholazar Basin, próximo a Friends Heart Hill. Os gorilas nesta área têm alto respawn e podem ser esfolados facilmente. Mate e esfole os gorilas até conseguir 120 peles de Borean. Use Leatherworking para transformar em 20 Heavy Borean Leather. Cada Heavy precisa de 6 Borean. Vá até Dalaran e procure o NPC Brag Stoutbeard, localizado em coordenadas específicas no Distrito de Ofícios. Ele trocará 10 Heavy Borean Leather por um Arctic Fur, então você conseguirá exatamente os 2 Arctic Fur necessários. Agora, com aproximadamente 12 mil de ouro, voe até K3 em Storm Peaks. Procure a NPC Roxyham Rocket, que fica ao lado do Flypoint de K3. Compre com ela 8 Goblin Machine Piston, custam 1000 gold cada, totalizando 8000 gold. Um Salvaged Iron Golem Parts, custa 3000 gold. Um Elementium Plate Exhaust Pipe, custa 1500 gold. Estes preços são fixos e não mudam, por isso é importante ter o valor total antes de ir até lá. Por fim, com todos os materiais prontos, use Engineering para craftar o Mechano Hog. Pronto, agora você tem seu Mechano Hog. Este veículo não é apenas estiloso, mas também desbloqueará o achievement Get to the Chopper, quando você montá-lo pela primeira vez. Você pode vendê-lo na Auction House para qualquer jogador da Horda por um preço bem acima do custo de produção, gerando um bom lucro. O Mechano Hog também permite levar um aliado como passageiro, tornando-o ainda mais valioso. Mas se você é da Aliança e também quer farmar sua moto, não se preocupe. Existe a montaria Machineer's Chopper, que requer exatamente os mesmos materiais da Mechano Hog. Para obter o RESP, você precisa ter reputação exaltada com a Alliance Vanguard e Engineering no nível 450. Dirija-se à base Valgard em Howling Fjord. Procure o NPC Logistics Officer Brighton e compre o Schematic Machineer's Chopper. O processo de crafting e farm de materiais é idêntico ao que mostrei neste guia. A única diferença é o local para comprar o Schematic e, claro, o visual da moto. Ambas as montarias podem ser usadas por qualquer personagem.
permitem levar um passageiro e garantem o achievement Get to the Chopper. Falando rapidamente sobre preços, em um servidor popular como este, o Meccano Hog e o Machineer's Chopper estão sendo vendidos na Action House por valores entre 13.500 Gold e 25.000 Gold. Com o nosso custo de produção em torno de 12.000 Gold, isso significa um lucro potencial que pode ultrapassar 10.000 Gold por moto, especialmente nos finais de semana e dias de reset. Lembrem-se que, como qualquer jogador pode usar estas montarias, o mercado é muito maior do que itens restritos apenas a engenheiros. Espero que esse guia tenha sido útil independente da sua facção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui na Toca da Cotoca e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Obrigada por assistir e até a próxima. Beijinhos!